quando você vê algum bicho no jardim, um grilo, uma aranha, você já fica assustado e já acha que aquele bicho vai acabar com o seu jardim ou com a sua horta. Mas não é bem assim, né, Gabi? Não, tadinhos. Muitas vezes eles são deixados de lado, vistos como os vilões, mas eles podem ser do bem também. Agora nós vamos falar sobre os bichos amigos do jardim. Eu tô aqui de novo na Sabor de Fazenda. Dessa vez eu tô conversando com a Gabriela Pastro, que vai ensinar pra gente sobre os bichos do jardim. E falar que nem sempre aquele bicho que a gente acha que é o vilão, ele pode ser o mocinho também, né, Gabi? Pode ser o mocinho, tudo vai depender do quê? Da quantidade, né? Isso. O que é uma infestação, na verdade, tem a ver com a quantidade. Um bichinho lá que, muitas vezes, uma cigarrinha na minha folha não tem problema. Então, acho que a dica pra gente primeiro saber o que é bom e o que é mal pra horta, analisar. E a quantidade, E a quantidade, vê lá, acompanha todo dia. Vai lá, olha só, de repente só couve, tá com alguma coisa ali. Beleza, só tem algumas lagartinhas comendo, deixa. Se ela tá se desenvolvendo, tudo bem. Agora, se tiver realmente uma infestação, toma alguma atitude, uma cauda, alguma outra coisa. Mas é bem interessante a gente olhar por esse lado, que tudo faz parte de um sistema, né? Porque esse sistema tem que estar funcionando em harmonia, né? Isso. Porque se tiverem todos os componentes, né? Todos os ciclos, não é os ciclos, todos os personagens. Todos os personagens. Se tiverem todos os personagens desse sistema presentes ali, aquele sistema está em harmonia. Isso. E aí não tem um sobrepondo ao outro, né? E nenhum vira praga. Nenhum vira praga. E a gente às vezes não sabe, por exemplo, o resultado que vai ter se você tirar um bicho da horta. A gente muitas vezes acha que realmente tirando ele vai se beneficiar, mas não, você pode estar tirando e de repente você está abrindo uma porta para uma infestação. Então, não tem como a gente medir mesmo. Nem estudando, a gente não sabe o efeito que isso vai ter. Então, analisa. Espera, né? Calma, não desespera no primeiro momento, né? Não, e nada de ter uma atitude muito, já de primeira, querer eliminar, então dá uma olhada. Bom, os que a gente considera os mais do bem, vai. Do bem. Quais são os polinizadores? Bom, falando de polinização, no geral, um dado muito interessante é que 70% da alimentação humana ela é dependente da polinização. Nossa, gente, 70% é muita coisa. Tem, claro, a polinização por vento, mas uma porcentagem bem alta é relacionada à abelha. Tanto que muitos agricultores compram abelha. Compram abelha para ajudar na sua horta, no seu campo. Então, ela é bem amiga, é uma das mais amigas. As mais amigas do jardim, né? E tem também a borboleta, que ela vai pegar um néctar e vai grudar um pouco de pólen, daí ela vai numa outra flor e acaba polinizando. Então, esses dois, junto com a mariposa, acabam gerando diversidade na horta. É muito legal. Florida. Ótimo. Depois tem um segundo grupo, né, de bichinhos, que são Tem os decompositores também, que ajudam bastante na horta. Que primeiro a gente já pensa na minhoca. Super minhoca. Super minhoca. Gente, a minhoca é super do bem. Eu lembro uma vez que eu plantei uma jardineira, várias jardineiras num terraço. E passou uns dias, a dona me ligou e falou: "Não, pelo amor de Deus, você vem aqui, tem uma cobra no meu vaso." Ela estava desesperada, ela tinha uma filhinha pequena, eu isolei o terraço, ela não pode ir lá. Aí eu cheguei lá, era minhoca, eu falei: "Não, gente, minhoca, pelo amor de Deus, a minhoca é tudo de bom, a gente tem que agradecer que a minhoca tá lá, você tem que achar ótimo, que é sinal que a terra é boa." Isso, né? É um ótimo indicador, achou minhoca na sua terra, tem coisa para ela comer. Então, se tem coisa é porque tem nitrogênio, tem muito, vai ser tudo transformado em adubo também, um adubo natural que você não vai precisar ficar colocando. E ela não come as plantas. Tem muita gente que fala: ela vai comer a raiz da planta. Não, minhoca não come, né? Não come. Ela vai comer restinhos de vegetais que tiver ali, então ela vai fazer realmente a decomposição. E ela, dentre todos os decompositores, é a que faz a decomposição mais rápida. Por isso que a gente coloca em caixa elas, né? E que a gente chama de minhocário.
E tem outros que é um processo mais lento, mas ele não é tão responsável, mas é responsável pela decomposição. Porque piolho de cobra, centopeia, tatu-bola, o tatuzinho de jardim. Então são todos esses que ajudam. Ajudam aí a diminuir o lixo, na verdade, diminuir o lixo orgânico, isso. E daí a gente pode fornecer nutrientes para as plantas. Isso. A gente pode, por exemplo, tanto querer criá-los e ter um minhocário, ou então até uma composteira, um composto aberto. Ou então, no que você estiver mexendo na sua terra, vai aparecer mesmo. E tá ótimo, é um bom sinal. Então, os decompositores também são muito amigos. São do bem. O piolho de cobra vira cobra? Piolho de cobra não vira cobra. Não. Ótimo, porque eu já ouvi gente falando, tem que matar piolho de cobra que vira cobra. Não vira, né? Engraçado, é o que mais dá aflição no pessoal, é o piolho de cobra. E não vira cobra, não, ele vai continuar sendo piolho de cobra. Piolho de cobra sempre. Sabe o que pode confundir o pessoal? Porque ele é um inseto, né? E ele sofre o que a gente chama de equidise. É a troca do esqueleto externo. Como os insetos não têm esqueleto interno, igual a gente, eles têm uma camadinha mais durinha em volta. E essa camadinha, ela não cresce. O bicho vai excretando, isso vai ficando durinho em volta. E em um dado momento, ele tá de tal tamanho que não dá mais para ele crescer. Vai limitar o crescimento dele. Então, sai como se fosse a troca da cobra. Daí talvez gere a confusão. A gente vê aquele pedacinho só transparente que ele saiu, e daí, ou sai inteiro, ou sai pedacinhos, o pessoal pode falar, ai meu Deus, virou uma cobra, depois que saiu desse processo de equidise. E não tem perigo dele picar a gente, nada? Ele pode ter uma substância, que pode dar um pouquinho de ardência, mas é só em algumas pessoas que ele dá alergia, mas é bem leve, assim. São as patinhas que dão uma certa ardência na pele, mas tranquilo, pode pegar sem problema nenhum. Ótimo, que bom. Não, é tranquilo. E tem o tatu-bola e a centopeia também, que estão nessa mesma classe. Centopeia também não traz problema nenhum. Problema a gente precisa tomar cuidado para não confundir com a lacraia. Muita gente confunde. Daí a lacraia, sim, ela pode fazer mal. A lacraia é perigosa, é venenosa. Ela é venenosa. Né? Então, quando você for revirar, às vezes, o composto, mexer na terra, então toma cuidado. Se você já tiver visto alguma vez que tem uma lacraia, já usa uma luva para evitar. Porque a dor é forte. Né? Isso. Tá. Mas na maioria das vezes ela não tá muito na terra, não. Aqui tem pouca. Que bom, que bom. Tá ótimo. E aí, o que mais que a gente tem? Temos os semeadores também. Semeadores, super importantes. Dentro da horta acaba sendo mais os pássaros mesmo. Os beija-flores, né? Beija-flor, né? Pode espalhar, de repente bate um vento também, pode ser um jeito de semear. Mas os passarinhos, principalmente porque eles vão consumir, ou às vezes deixam cair, vão tentar consumir e cai em algum lugar, ou então mesmo consome e sai depois a semente já num estágio melhor ainda para germinação. Eles ajudam a semear, então eles quebram a dormência às vezes de algumas sementes, que algumas estão mais num estado de dormência que não está pronta para germinar. Então às vezes que passou pelo tubo digestivo dele, passou, né? Daí a semente pronto, a gente chama de escarificação, né? Então tá prontinha para ser germinada, isso que é muito legal deles. E na horta são os que mais semeiam mesmo, são os pássaros. Bem legal. E tem os outros bichos que ajudam a comer o que a gente chama de praga. Isso, né? Tem os predadores, que a gente chama de predador, que seria o marimbondo. Muita gente, claro, tem que ter medo do marimbondo. Ele pode, ele pica, machuca, enfim. Mas se você consegue conviver com ele de modo harmônico, ele não está num lugar que você passe muito, pode deixar lá, porque eles acabam eliminando as lagartas da horta. Eles estocam lagartas para depois, no ninho deles, eles consomem essas lagartas, os filhotinhos consomem. Olha que legal! Então ele faz um super controle de lagartas e às vezes pode olhar se de repente está perto de algum foco de lagartas, se tem um marimbondo. Bom, a gente tem também outros predadores, que esse é muito queridinho, mas muita gente não sabe o que acontece. É a joaninha. A joaninha é muito linda, ela é muito né? fofa e ela tá ali por uma razão muito boa. Ela tá
consumindo os pulgões que dão nas plantas, que daí a gente chama de pragas, né? Mas é aquilo, vamos ver a quantidade desses pulgões, né? Mas elas chegam a consumir 200 pulgões por dia, uma joaninha desse tamanhinho. Gente, nossa, é uma esfomeada É uma essa joaninha, 200 pulgões, É muita coisa, né? É muito pulgão. Então ela faz também um controle que a gente chama de controle ecológico, sem você precisar adicionar alguma coisa a esse sistema, alguma cauda, algum inseticida. Então ela faz esse controle ecológico sozinha. E o que atrai a joaninha? O funcho. O funcho, ou erva doce, que a gente chama, ela atrai a joaninha. Então você põe na horta, e aí já vem um monte de joaninha lá. É, que a gente chama de consórcio, né? Consorciar com outras plantas. Então é muito legal ter funcho na horta. Ela vai atrair não só a joaninha, como o percevejo. Então vem, e o percevejo também, ele é um dos mais temidos na horta, assim, pelos pequenos insetos que ele acaba consumindo. É um carnívoro também, assim como a joaninha. E a aranha também. E a aranha também. Nossa, a aranha também entra nessa classe dos predadores que a gente acaba eliminando, né? Com medo de aranha, com medo. Né? Ela é a que menos vai fazer mal pra gente, porque só se a gente realmente for até lá, colocar a mão nela, que ela vai fazendo. Ah, e tem mais um que voa, a libélula, né? Libélula. A libélula tá em alta agora. A libélula tá, né? Todo mundo só quer atrair libélula pro jardim, libélula. Né? Por quê? O que acontece? A libélula, ela é atraída por lugares que tenham água. Por exemplo, se você tem um laguinho na sua casa, se é uma região mais alagada também. Mas também os pesquisadores descobriram que a crotalária, que é uma planta, a crotalária atrai a libélula, mas em si no caso é a flor da crotalária que é atraída. E daí o que acontece? A libélula coloca os seus ovinhos nessa flor e depois de um tempo, se de repente tiver algum mosquito da dengue, ou mosquito, não precisa ser da dengue, que vai colocar também sua larva lá, a larva da libélula, ela é muito mais carnívora, competidora do que os outros bichos. Então ela come a larva do que tiver ali perto. Então onde ela tiver vai ficar só ela. E se tiver, tem que ter água, né? Então ela é bem legal para isso. Tem muitos estudos acontecendo para realmente comprovar como controle da dengue, né, a libélula, mas ela realmente é atraída pela flor da crotalária. Nossa, e se você não tiver a flor da crotalária, pode ser o laguinho, qualquer coisinha que tenha um pouquinho de água. Eu lembro na piscina, eu lembro no interior, na chácara dos meus avós, elas estavam sempre vindo, assim, pousar, né? Ela é a ave de rapina dos insetos, né? Ela e elas são lindas, né? Eu acho linda a libélula. Apareceu uma rosa aqui. Libélula rosa. Nossa, essa eu nunca tinha visto. Ela é linda também, ela é grandona e a gente acha que só tem um tipo. Mas tem vários, tem várias espécies e essa é uma delas, é a rosa. Que a gente vê são as mais marronzinhas, né? Mais transparentinhas, assim, que é a mais comumzinha. Essa aqui é a crotalária, é isso, Gabi? Essa é a crotalária. Que linda, é um arbusto? É um arbustinho, ela fica alta, mais ou menos 1,5 metro e formam flores. Então são flores amarelas. Flores amarelas. É linda, ela além de estar ajudando ali no controle da horta, ela é muito ornamental, então vale a pena ter. No jardim, né? Se de repente não der certo, mas você vai ter uma planta muito linda por perto. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de todas as novidades. E vem aqui na Sabor de Fazenda conhecer esse viveiro lindo, ver esse monte de ervas e temperos orgânicos que eles têm aqui, levar um monte para cultivar na sua casa. Os endereços estão todos aqui do lado da Gabi. Plante comigo, ajude a semear o amor à natureza compartilhando meus vídeos e posts em suas redes sociais. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos!